isso fica gravado também, né, Cefas? Fica. Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda quinta ou sexta-feira, ao vivo no Bardalos Comida e Arte, com transmissão pelo meu Facebook. Uma entrevista, na verdade um bate-papo com uma pessoa que faz política, cultura, cidadania, um pouco disso tudo em Natal e no Rio Grande do Norte. Vou falar mais sobre o programa, mas primeiro introduzir e apresentar a nossa entrevistada muito especial do dia de hoje. Aqui comigo, Dete Hack, poeta, ativista cultural, artesã, muitas outras coisas. Dete Hack, bem-vindo à Conversa de Botequim. Obrigado, amigo. Que bom estar aqui nesta Conversa de Botequim. Você esqueceu de dizer que eu também sou avó do Cauê e mãe do Paulo Roberto Mineman. Exatamente, vamos falar sobre isso tudo. Conversa aqui vai de arte para cidadania, para cultura, para família. Tem muito papo aqui com Dete Hack, que é uma pessoa maravilhosa, e vai falar também da Vila de Ponta Negra, vai falar de trabalho social, muita coisa. Vou fazer aqueles velhos lembretes. O programa tem produção de Raquel Lucena, José Águio na filmagem e na técnica, Ananda Carvalho, assistente de produção, e nós contamos com diversos apoiadores que vamos dizendo ao longo do programa. Registrar também que o programa é totalmente interativo. Quem quiser assistir pode vir para o Bardalos Comida e Arte, está aqui. O Bardalos tem bastante gente bacana aqui já. Só vim para cá, pede uma bebida, come alguma coisa, toma uma sopa. Sopa do Bardalos, uma das melhores de Natal. E quem quiser assistir, pode assistir pelo meu perfil do Facebook e pode fazer perguntas para a Dete. As perguntas vão ser lidas aqui, ela vai respondendo na medida do possível. Falar em pergunta, Dete, vamos fazer um brinde primeiro, brindar ao programa. Feliz 2024 a todos vocês. Isso, muito obrigado por ter aceitado o convite. Dete, tem um monte de perguntas para fazer para você, mas primeiro a gente sempre, no programa a gente tem a tradição de começar pelo início, pelo como a pessoa começou naquilo. Você é carioca, você nasceu mais exatamente em Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, sua família de pescadores, se não me engano. Dete, como é que foi a sua infância, quais são as lembranças que você tem da sua pré-infância, juventude? Conta aqui pra gente. Bom, o mundo deu muitas voltas e eu só troquei de mar, né? Isso. Eu deixei a Praia do Canto e a Armação dos Búzios e fui em Ponta Negra morar. Eu nasci numa noite de verão, num janeiro, e meio a uma tempestade. Meia que só a gota, como o nordestino dizia, e o meu pai, quando me colocou no braço, disse: essa boca vai dar trabalho. Nossa! Porque eu só tinha boca, entendeu? E relampejava, era muito. Lá no Rio de Janeiro, tempestade é tempestade. É tempestade, não é como, não é como aqui no Nordeste, não. Lá risca, os trovões riscam os céus, e como nós morávamos na praia, e isso tem uma repercussão muito maior, né? Trovões, os raios, muito vento, e o vento, falando nele, né? Eu ainda sou filha de Inhansã, imagina. Nossa. Tinha que ventar nesse dia. Cresci nessa aldeia de pescadores, hoje Saint-Tropez do Brasil, não é? Isso. Búzios é Saint-Tropez do Brasil. Eu vim em 59, Brigitte Bardot chegou em 60, então eu tenho a felicidade de ter como referência Brigitte Bardot no lugar onde eu nasci e ter Câmara Cascuda no lugar que me adotou. Nossa. Pense, eu sou fraca? Não sou fraca. Mas você é filha de pescador, é isso? Filha de pescador, neta de pescador, sobrinha de pescador. Eu cresci catando siris nas redes, né? Aprender a fazer nó de rede, a calafetar as canoas. Eu sou isso. Areia, maresia e muita onda de mar. Nossa. Como é que foi a sua infância, Dete? Eu cresci eu fiquei nessa aldeia, eles chamam de aldeia até hoje, assim como vamos falar daqui a pouco da aldeia que me adotou, né? Eu fiquei em Armação dos Búzios até os 5 anos de idade. Minha aldeia não tinha escola naquela época e meus pais optaram ir para uma cidade grande, maior, né? Para que nós éramos 3 na época, né? Pudéssemos ter uma educação melhor do que a que eles tiveram, né? E saí de lá aos 5 anos de idade e fui para Alcântara, em São Gonçalo, aonde
me matricularam na minha primeira escola. Nossa, então você morou em São Gonçalo? São Gonçalo, Alcântara, a cidade. A família da minha mãe é de São Gonçalo. São Gonçalo. Parada 40 e Rodo. Eita, eu fui para Alcântara e me matricularam aos 7 anos de idade numa escola pública, Pandiaca Lógeras. Eu tenho muito orgulho de ter pertencido àquela agremiação, Cefas. Que escola! Nossa. Eu sou resultado do Pandiaca Lógeras. Era como exatamente? Nós tínhamos uma... a escola ficava a cerca de 4 quilômetros do lugar onde eu morava, ou seja, para chegar às 7 na escola, enfatiotada, porque ia bonita, lacinho, juramento à bandeira, às 7 da manhã, acordava às 4, para chegar lá. Acordava às 4 da manhã? Até porque eu sempre tive muito cabelo, e aí dava um trabalho para arrumar, e tinha que ir com os cachos, tinha que ir bonita para a escola. Atravessávamos uma pinguela, que era uma pontezinha do pé do Lavaium, em cima de um rio, para chegar do outro lado e chegar nessa escola, que me forjou. Nossa! Eu tenho a honra de dizer que o Pandiaca Lógeras fez a forja de Beth Hack hoje. Que maravilha! Aquela escola que nós não temos mais hoje. É triste a falência da educação no país. Eu falava ainda há pouco que são mais de 35 anos de orfandade na educação. Então, aquela escola que me forjou, ela fisicamente está lá. Não sei como funciona hoje, mas naquele momento, meu amigo, era o que de melhor eu poderia ter, ou qualquer criança naquela minha faixa etária. Eu já cheguei naquela escola alfabetizada. Eu cheguei aos 7 anos, meu pai me alfabetizou aos 5. Meu pai tinha só a terceira série primária. Ele alfabetizou em casa? Em casa. E isso com todas as distâncias, porque ele viajava muito. Ficava longe da gente um mês e meio. Cada vez que chegava, esse cuidado com caderno de caligrafia, de ler o ABC, de ensinar como é que faz o A, como é que junta. Assim. Então, a gente está certo que hoje, o que a gente tem hoje é a falência na educação, falência na família, falência na religião. Que tipo de ser nós estamos forjando hoje? Essa é a minha preocupação. Vamos falar mais sobre isso. Mas, Dete, para a gente fazer a linha do tempo. Aí como é que foi sua adolescência? Como é que era a adolescente Dete Hack? Essa foi a fase mais linda, né? Eu fiz todo esse meu primário nessa agremiação Pandiaca Lógeras e na minha época, não vou falar quantos anos eu tenho, porque não interessa muito, né, gente? Porque nós fazíamos era uma prova de admissão ao primeiro ano. E eu terminei esse meu primário no Pandiaca Lógeras e prestei exame para o liceu, isso já em Niterói. E daí faço esse exame de admissão e a gente tem que se mudar de São Gonçalo para ficar perto. E nós vamos morar numa ilha, de novo o mar me abraçando. Essa ilha que hoje está ligada ao continente, desde a construção da ponte em Niterói, nós chegávamos lá de barco. Nós saíamos do continente para chegar em casa de canoa. E eu fui para uma escola fantástica também, Zuleika Raposo Valadares, num bairro muito pequeno, uma aldeia também, muito pequeno, só tem uma rua. Vai e vem, você entra e sai pelo mesmo lugar, uma reta. E ainda visito essa ilha até hoje, Ilha da Conceição. Ela foi ligada ao continente para passar a ponte Rio-Niterói, onde está hoje aquele... onde param os carros, Cefas? Como é que chama para cobrar o pedágio? Bom, ali. Branco agora, Fugiu, mas é por ali. Ligaram a Ilha da Conceição ao continente, ou seja, a Niterói, o pedágio para ligar com o pedágio da ponte Rio-Niterói. E aí as coisas ficaram mais fáceis, a gente já tinha mais acesso aí para o circo, aí ao teatro, né? O teatro de Niterói, quanta lembrança boa, quanta saudade, muito parecido com o Alberto Maranhão. Então, a arte sempre me circundou, ela sempre, imagina, eu atravessava de canoa, e isso demorava o quê? 15 a 20 minutos, eu já estava ali, com acesso a tudo isso. Ao circo, que foi o meu primeiro vislumbre, né, de palco.
o circo com os trapalhões, você imagina, tá velha eu, viu? Nossa. Eles começando, né? Eles faziam as apresentações no circo, gente. Será que as pessoas lembram disso? Na época de Ted Boy Marino, Renato Aragão, Mussum. Eles eram literalmente palhaços de circo, eles né? eram brincantes de circo, circo. como eu chamava. E ali começou a brotar essa curiosidade, essa vontade de fazer diferente, de sair do banco, né? Sair da arquibancada e adentrar aquele mundo, né? Ultrapassar as cortinas do circo. E meu pai foi o incentivador, o tempo fazia que não existia shopping, né? Ou você ia para o circo assistir as apresentações que estavam acontecendo, dos cantores que estavam começando. Hoje a gente faz Natal e Natal, né? Começando. O povo diz assim, estou contratando você para divulgar a sua arte. Naquela época era o circo. As pessoas iam cantar, iam brincar, iam contar. E a contação de história foi me envolvendo, né? E daí chegar ao teatro, porque dava 10 minutos do espaço circo. Eu vivenciei o circo do Carequinha, aquele que incendiou. Quem lembra disso, né? E era ali, programa com meu pai era circo, cinema. Nossa, seu pai gostava de cinema. Circo e cinema. Meu pai era um músico de ouvido, né? Nunca estudou música. Tocava o quê? Violão? Não lia uma partitura, mas tocava clarinete, tocava flauta, violão, cavaquinho. Então, assim, essa arte já estava na alma da gente, já vem nos genes, né? Até que aos 14 eu descobri o teatro. Eu já podia ir só, né? Aí como é que foi muito isso? grande, muito grandona, eu nunca fui né? E aos 14 eu consegui entrar no teatro a primeira vez. E encantada com aquele mundo. Eu só sabia que atriz eu não seria, porque eu não gosto de fazer nada igual todo dia, na mesma hora, repetindo a mesma... Até hoje! Até hoje eu sou assim. Não, eu gosto do novo. A toda hora... Olha, a Terra não gira no translação e rotação, por que eu tenho que fazer diferente? Então eu não conseguia. Cheguei a fazer o curso com Maria Clara Machado, tablado, mas eu sabia que não era a minha praia. Eu não decoro nada. Eu tinha muita, sempre, até hoje, tenho muita dificuldade de decorar um texto. Eu pego o fio e vou. Mas essa coisa de repetir do jeito que está escrito, tem muita dificuldade, até hoje. Meu pai dizia que era a aceleração, era a pressa de viver que eu sempre tive, como se o mundo fosse acabar amanhã. Nossa, tem um dia que eu não conseguia decorar, porque eu achava, meu pai era fantástico, era um filósofo, eu não conseguia decorar porque eu tinha pressa de dizer o que tinha que ser dito. Então, respira, essa coisa comigo nunca funcionou. Pelo que eu estou vendo, você era muito ligado a seu pai. Muito. Meu pai é minha referência masculina, porque o cara que, né, o cara que olha uma criança feia e a primeira coisa que ele diz é que a boca ia dar trabalho, para não dizer que a bicha era feia, então, merece valor, merece. E a vida toda, todos os percalços que eu fui passando, meu pai tinha uma frase feita para dizer, sabe por que estão fazendo bullying? Porque na minha época, né, essa palavra não existia, né? Bullying. Sabe por que estão fazendo isso com você? Você é diferente. Deus escolheu você. E Ele já marcou você para não lhe perder de vista. Olha a importância da educação na família. Aí a gente fica desse jeito, né? Assanhada, atrevida, chegando. Por quê? Porque você teve um ser masculino o tempo inteiro, cuidando desse ser vivo que você não gosta de cuidar, né? No caso aqui era o ser, ele nunca poderia ter uma planta, porque ele passava muito tempo fora de casa. Mas todo o tempo que ele passava fora de casa, ele estava ainda adubando essas vidinhas que ele deixou lá. Ele era muito fantástico. Ele não precisava ler Nietzsche nem ouvir Schubert para ser o ser que ele foi na minha vida. Ele era boêmio? Não tomava a cerveja do meu pai era Malzibia, era uma garrafa no Natal, dividindo nos copinhos. Nós éramos muito pobres.
Coca-Cola na minha casa, mas televisão, demorou, foi muito tempo. Então, assim, a bebida era essa, pra quê? Quando chegasse na rua, alguém oferecesse, você saber o gosto que tem. Então, assim, nada era proibido. Toma, ele facultava para que nós pudéssemos nos portar de outra forma quando estivéssemos na rua. Então, assim, fiz a mesma coisa com meu filho. Que maravilha. Desse jeito, deu certo comigo. A gente vai falar mais sobre seu pai. Fiquei muito curioso agora. Mas vamos continuar sobre a questão do tempo. Aí você descobriu que não seria atriz, pela dificuldade de decorar, por não querer, pela pressa de viver. Aí, paralelo isso com os estudos, como é que se seguiu a sua vida na juventude? Chega no Grêmio Estudantil, vamos lá. Aí a gente começa a ir pro... Na minha época não chamava centro comunitário, não. Era Centro Pró-Melhoramentos. Deve ter isso na literatura antiga. E daí a gente começa a ficar inconformado, né? Por exemplo, o meu bairro precisava de pavimento, o meu bairro precisava ter uma unidade de saúde, meu bairro precisava ter uma creche. Eu, 14, 15 anos, nessa faixa. E a gente via o que ainda se repete. Chegava a época de eleição, os candidatos todos visitavam a ilha. Depois da eleição, esquecem a ilha. Era a ilha de 4 em 4 anos. Isso, desse jeito. Mas ali, eles encontravam ali, primeiro, uma fome, que era a necessidade, né? As necessidades que a comunidade tinha. Nesse caso, eu estava ali, naquele lugar que tem uma mão e uma contramão, um bairro muito pequeno. Você tem ideia, hoje deve ter 8.000 habitantes. Já, a ilha cresceu muito, imagina lá, naquele tempo. E eu comecei a vislumbrar outros mundos. Dizia, não, deve ter algo além disso aqui. Já lia, né, compulsivamente, e lia só o que o povo colocava no lixo. Porque livro era uma coisa... Levou muitos anos para eu ganhar um primeiro livro. Mas a minha biblioteca da escola era fantástica. E como eu era muito falante, já estava alfabetizada, já chego com uma formação na segunda escola. O que acontece? Tá falando demais, bota para ler. Vai ler e vai contar depois o que leu, né? E aí eu deparo com essa mesma situação quando eu chego aqui, conheço um juiz que chama Mário Jambo, que ressocializa jovens com leitura, gente. Eu disse, olha como eles já sabiam, a minha direção ou coordenação da escola na época já sabia que podia forjar um outro ser através da leitura. Olha bem, e eu vou para o Grêmio Estudantil e começo a militância política, porque não sabia que estava fazendo política, eu não sabia que aquilo ali era fazer política, né? Um dia desses, Cefas, eu encontrei uma moção honrosa da Câmara Municipal daquela cidade, Niterói, 1983, uma moção honrosa direcionada a mim. Nossa! Porque quando terminou a construção da ponte Rio-Niterói, os canteiros eram dentro da ilha, os canteiros de obras eram dentro da ilha. E a companhia desmontaria isso tudo para levar para um outro lugar, para fazer outra grande obra. E a gente, com esse querer fazer diferente, não permitiu. Os jovens daquele momento, éramos nós, eu não existe aí, éramos nós. Com aquela visão, ela se serviu para fazer tanto concreto, para encher aquelas colunas, vai ter que servir para a comunidade de alguma forma, porque teve muito prejuízo comunitariamente falando, atropelamentos, alergias mil, com pó de pedra, assim, um bando de nordestinos que desapareceram naquela construção da ponte Rio-Niterói. Isso é falado, que estão no concreto, né, da ponte. Tudo por baixo do pano, né? E a gente tinha conhecimento porque gerou emprego e renda dentro da ilha a construção da ponte Rio-Niterói. De que forma? As residências começaram a se abrir para fornecer alimentação para os trabalhadores daquela... A empresa chamava Essex, eu nem sei se existe mais.
Mas ela contratava, chegavam ônibus e mais ônibus de Aracaju, do Rio Grande do Norte, Fortaleza, Salvador, e tudo dentro da ilha, despejavam ali. Eles dormiam ali, comiam ali, tomavam banho ali para trabalhar naquela construção. E aí a gente começa a entender o que é desigualdade social. Quando por exemplo, um restaurante desse aqui com 20 pessoas almoçando, 11 horas, tocava uma sineta, aí, várias residências recebiam, era muita gente, muita gente ganhou muito dinheiro em cima dessa construção, que eu digo progresso predativo, né? Sim, exatamente. E daí eu começava com essas interlocuções, de onde você é, quantos filhos você tem, sempre tinha um simpático, sempre tinha alguém que tinha necessidade de falar. E eu comecei a ver quanta desigualdade existia no nosso país. Como é que faz? Você deixa lá no Cariri 8 filhos e uma Maria para cuidar de tudo isso. Aí comecei a fazer uma ponte, né? Que mulher é essa? Que a minha mãe teve 4. Meu último irmão foi quando a pílula aconteceu no país. Aí, a mamãe começou. Mas a Maria aqui, cara, a cada vez. O cara tirava férias, vinha pra cá. E o dinheiro ia na carta, gente. Na carta, envelope, o dinheiro para alimentar essas famílias. E eu fui colhendo vários relatos dizendo, tá tudo errado. Tá errado, não. Que país é esse? Foi o seu despertar, Dete, de consciência social, então? Foi ali, prática. Eu tenho antes da Ponte Rio-Niterói e depois da Ponte Rio-Niterói. Porque tudo teve outro colorido. Foram um divisor de águas na minha vida. A construção da ponte. E daí você vai entender por que da luta de não deixar construir 5 prédios em Ponta Negra. Já vinha de lá com aquela escola. Vamos falar sobre isso também. O SOS Ponta Negra. Eu já sabia o que podia acontecer. E daí parto para esse centro pro melhoramentos e colocando ideias na cabeça de quem não lia. Porque você tinha um presidente que não lia, que não tinha informação nenhuma. Nós tínhamos alguns jornais, deixa eu lembrar o nome, Globo está vivo ainda, Jornal Dia, Jornal Fluminense, eu lia tudo isso, que os vizinhos assinavam, recebiam, liam e punham no lixo. E eu catava esses jornais para informar esse povo. Era a única forma que tinha de informar, dizer o caminho. E essa monção honrosa da Câmara vem a partir daí. A gente consegue manter os galpões dessas construtoras, não sai daqui, fica aqui. E ficou. Nós temos hoje o primeiro centro social do Brasil, que é a coisa mais fofa do mundo, uma creche que já tem 40 anos. Olha, meu filho foi o primeiro aluno matriculado da creche, e uma unidade de saúde. Ficou no bairro, no canteiro de obras dessa empresa. Então, quando você vem para cá vivenciar um outro mundo, uma outra estrutura, e a desigualdade vem acompanhando. Só que dessa vez você tem formação crítica. Mas, Dete, você está falando aí em Ponta Negra. Eu acho que quem está acompanhando a gente deve estar se perguntando assim, e como é que essa mulher veio parar em Natal? Ah, isso foi a coisa Nós já começamos a Armação dos Búzios, São Gonçalo, Alcântara, Niterói, obras da Ponte Rio-Niterói e, de repente, em 1979, vem pra Natal. cá. Como é que foi, Dete, isso? A Dete se casa... se casou lá? Lá, me caso lá. Meu primeiro casamento, eu tive 2, não quero 3, não estou procurando marido, não vou dividir. Mas, Dete, lá em Niterói, você está falando? Casei lá. Tá. Casei lá e teve um casamento maravilhoso, 500 convidados, Véu Grinalda, Virgem, Flor de Laranjeira. Bom, tudo errado, né, bem? Tudo errado. Bom, a outra... tudo errado. Bom, 6 meses depois desse primeiro casamento, que foi, né, para os meus pais e para minha avó, que viajou de carro a primeira vez, a mãe do meu pai, que era para ver o casamento da neta. Olha, 6 meses depois eu descobri que não era nada disso. Oh, meu Deus. Tá tudo errado. Eu fiz a vontade deles, é a minha. Engravido, tem que ficar no casamento, porque imagina uma mulher separada na minha família, não podia. Desquitada? Não.
Ainda mais com 6 meses. Não pode, né? Aí ela vai e mantém. Eu mantive o casamento, tive o menino e 4 meses depois eu me separo, com o bebê no braço. Nossa, tinha 4 meses de idade. Meu filho tinha 4 meses e eu saí do casamento. Nossa. E não quero mais, né? E tá aí. Criei um puta homem, graças a Deus, sem precisar de terceiro. Bom, conheço meu segundo marido. Lá em Niterói também. Que se dispôs a Búzios. Em Búzios. Eu volto pra Búzios, né? Sim, então vamos lá. Os meus veraneios, como vocês vão pra Pirangi, eu ia pra Búzios. Eu trabalhava em Ipanema e final de semana, Búzios. Sexta, sábado, domingo, feriado, Búzios. Minhas raízes estão lá, né? A família toda é de lá. Os pescadores seguem lá, os barcos seguem amarrados naquelas poitas. Estão lá. E aí eu conheço o meu segundo marido e acho que possivelmente podia dar certo e a gente resolveu fazer uma viagem pelo Brasil para escolher um outro lugar. Nossa. Um outro lugar. Eu tinha sofrido um assalto violento lá e dizem que lá. E aí deu uma pirada e veio uma Semana Santa e para não entrar no tarja preta, porque você não dorme, fica assustado, e meu marido me faz esse presente e leva os bilhetes e diz, ó, se não posso devolver, se devolver, eles não devolvem o dinheiro se não viajar. Então tá comprado, tá pago, precisamos sair desse cenário. Sim. E viemos. Pro Nordeste. Desse cenário, cheguei Pro em Nordeste. Natal, Rio Grande do Norte. Quem me trouxe? Natal Tour. Ainda existe? Acho que sim, né? Eu vim de Natal Tour. Eu do Laranjeiras, da época. Sim, Vim de Natal Tour, fico aqui, me hospedo no Hotel Vila do Mar, na época. E a gente viu tudo que era bonito, que a agência, eram 3 passeios que a agência mostrava, nós vimos os 3 lugares que a agência mostrava e no nosso 4º dia em Natal nós resolvemos alugar um carro para ver o feio. Porque o bonito eles já mostraram, porque o Morro do Careca, eles mostravam lá da Via Costeira, lá está o Morro do Careca. Até que a gente resolveu ver que, por quê, né? Só daqui, porque para vir para Pirangi, né? Passava por ali para fazer Marina Badauê, aí eles mostravam lá. E no 4º dia a gente alugou esse Fiat vermelho, não vou esquecer disso. E para a ideia era chegar no pé do Morro do Careca, porque você vai a Roma e não vê o Papa, não foi lá. Vinha o Rio Grande do Norte, Natal, e não subir naquela época no Morro do Careca. Podia sair, você não veio. Podia subir no morro. Erramos o caminho, amigo. Ao invés de descermos para a praia, a gente entra na vila. Não é assim, ó? É. E daí assusta, né? Porque você começa a ver, voltando às minhas origens, tudo igual. Né? Barro, casinha de taipa, rendeira na calçada, café, com garrafa de café. Elas recebiam assim, minha gente. Nossa. Serviam café, que você fazia assim, ó, olhava o outro lado, ralo, mas era com amor, sabe? E aí eu comecei a ver uma rendeira, 2 rendeiras, cheguei na 4ª. Não, vocês estão no caminho errado, por aqui você não desce não, tem que voltar. Volta. Pegamos direito à esquerda, chegamos lá, no Morro do Careca. Morro do Careca. Passo na frente do que foi então o Coco Beach. Uma casa de veraneio, uma casa de taipa. Eu tenho essas fotos, um dia eu posso mostrar para vocês. E aí encontro um garçom desse, que na época tinha o dono da praia, como eu vou dizer, o cara que vende. Hoje nós temos entregador de prato, entregador de cerveja. Entregador, que naquela época eu só estou em Natal porque alguém me vendeu Ponta Negra, naquele momento. Me pega e fala, e ele tinha umas lagostas que podia, né? Uns negócios desse dia, eu falei, Jesus, o que isso é caro em Búzios? Né? Vamos comer lagosta cozida na água e sal. E ele, para garantir o cliente no dia seguinte. Aí eu faço uma pergunta boba no final devia estar assim, ó. Indo embora, um lusco-fusco, né? O dia dando tchau pro sol e dizer oi, à noite. O sol indo dormir no Potengi. A poesia era essa, daquele momento. E eu pergunto para ele como é que funcionava as coisas da imobiliária aqui, se tinha algo interessante para vender. Não tinha dinheiro nenhum, viu? Era só papo.
Dinheiro nem pensar, né? E aí, amigo, eu fiquei encantada com um acolhimento, um carioca também. Vive ainda num conjunto Ponta Negra. Nossa. Um carioca. E eu fiquei muito encantada com esse acolhimento dele, né? E volta, vamos pro hotel e vai, e toma banho, e pensa. No outro dia eu tinha Genipabu. Chego em Genipabu, um lugar que chamava Barra do Preto. Natal é a cidade do já teve, já perceberam isso? Já teve. E aí, chego em Genipabu, no Bar do Pedro, outro papo também, comida boa, peixe, né, beleza, Genipabu. Encontro lá uma amiga minha, de Búzios, já falecida, natalense. Nossa. Eu ouvi a voz de alguém falando francês e daí eu disse pro meu marido, essa voz é conhecida, só pela voz. Olho e tá lá, um grupo, era uma mesa com 4, 5 pessoas, se não me engano, era Márcia Carrilho, lembra dela? Eu lembro. Márcia Carrilho é de Extremoz, filha de Miguel Carrilho. Você conhecia ela de Búzios? Conheci lá, da minha cliente do restaurante lá. Meu Deus. E aí, cara, como era uma pessoa da cultura também, de livraria, de encontrar em Ipanema, né, no Leblon, e lá nos fins de semana. Nossa. O que Márcia faz? Faz um desenho no guardanapo lá de como que eu vou chegar lá na Granja, em Extremoz. Não, você não vai embora sem ir lá em casa. Aí ela arma esse encontro maravilhoso, na beira da Lagoa de Extremoz, com a cidade, gente. A cidade estava lá. Olha o poder que a mulher tinha de juntar, né? Nessa noite eu encontro o meu padrinho de Natal, que chama Toninho Silveira, lá. Aí tava. Obrigado, Magno. Tava o pessoal do jornalismo, tava a Aliança Francesa, Fé Comércio. Bom, a mulher era o poder, né? Não era à toa que a gente tinha muita afinidade. Toninho me faz um convite naquela noite para voltar no mês de agosto. Isso era abril. Nossa. Voltar no mês de agosto. Eu fazia TV Manchete nessa época, lá no Rio, hein? E pulamos essa parte. O cara tinha uma visão, né? Pergunta se eu viria, se eu voltaria a Natal. Eu disse, cachê, hospedagem, carro, eu venho. Era o aniversário da escola doméstica. A escola doméstica ia fazer aniversário, ia ter uma grande festa no América. E a gente é papo da noite, né? Uísque, coisa de jornalista, passa. Pois o cara telefonou no mês de julho, tá confirmado, venham. Cabeleireiro, eu tive tudo. Tudo né? que você pleiteou. Aí, vim bonita pra fazer com ele. Eu fui a partner, mestre de cerimônia desse aniversário da escola doméstica. Aí, Natal me conheceu. Ali, né? Porque, bom, primeiro, eu não sou um tipo muito comum, né, Cefa? Não é comum. E aí, fiquei aqui 2 semanas. 2 semanas. Vou, não venho, vou, não vou. E, nossa, é muito acolhimento, é uma capital, tem um aeroporto, Búzios não tinha, imagina, Búzios não tinha escola boa nessa época. A casa que eu nasci não é minha, viu? Tá lá. Nossa. Rua das Pedras, tá lá. E eu aqui contando essa história. E eu volto aqui, faço esse trabalho e mais outra festa lá. Márcia foi aluna da escola doméstica, na Granja em Extremoz também. Daí a gente pegou esse voo voltando, falando, como é que faz, como não faz o contato. Era Toninho Silveira, arrumou a transportadora, ele arrumou uma transportadora. Porque aí vocês decidiram morar aqui. Não, você ficou falando, né? Sim. Vamos, não vamos, vamos, não vamos. E aí, meu marido disse, para não errar, vamos fazer assim? Fecha o barraco, eu tinha 2 lojas nessa época, lá, em Búzios, e uma escola de modelos de manequins na Zona Angélica, com o Barão da Torre. Fecha tudo. Pega o carro, era uma variante 7,5. O carro carregava peixe pro restaurante lá. Mandou lá fazer uma retífica e disse, vamos, subindo. Até onde der, vamos ver, é praia, né? Você quer morar na praia? Quero morar na praia. Vamos procurar. Na época existia um mapa 4 rodas, se abriu 4 rodas, por onde vem, vai 4 dias aqui, 3 ali, 2 meses e meio, eu aqui de novo. Natal, isopor, tábua de carne, faca, salame, tudo dentro do carro. Nossa.
chegar aqui, não aguento, 2 meses e meio. Chega de férias, eu não aguento mais, tira a roupa, manda na lavanderia, lava a roupa, deixa secar. Não secou, choveu, não pode ir hoje. Falei, se você quiser ir pra Fortaleza, siga, mas eu fico. Daqui eu posso voltar, mas eu não vou pra Fortaleza. E resolveu não ir também. Ficamos aqui. Encontramos o garçomzinho de novo. Beijo pro garçom. Fechamos, a empresa, a transportadora era a Confiança. Nós fizemos contato com o Toninho outra vez e Toninho nos levou na confiança. Acho que Toninho nessa época trabalhava na Fundação Hélio Galvão, se eu não me engano. Provavelmente. Se eu não me engano. Aí levou lá. Provavelmente. Nos levou numa imobiliária amiga, em Bezerra Imóveis. Olha como o Natal me abraçou, eu lembro de tudo. Alugamos uma casa no Conjunto Ponta Negra. No conjunto, não na vila. No conjunto. No conjunto. Conjunto Ponta Negra e contratamos o serviço de mudança. Voamos para esperar a companhia lá embalar as coisas e ter lugar para despachar. Estou aqui contando para vocês. Virei cotioca, né? Se Câmara Cascudo tivesse que me definir, ele dizia que eu sou uma moradora de Oca, comedora de camarão, não é? Uma carioca, veio para o Rio Grande do Norte, virei potioca. E aqui estou fazendo história até hoje. Antes eu fiz história, né? Hoje eu conto história, né? Que é a coisa mais linda. E tem mais muita história para contar, mas tem gente comentando aqui. Isso! Anchela Monte, boa noite. Minha seguidora! Boa noite, Anchela. Anchela é maravilhosa, poeta de primeira. Márcio Franco. Dete é nosso patrimônio humano. Oh, meu Deus. É uma protagonista de nossa sociedade potiguar. Valeu, Márcio. Obrigado. Márcio que sempre está por aqui. Lívio Oliveira, poeta, procurador. Que história bonita, Dete. Querido, aí, valeu, te amo, Lívio. Abração, Lívio. Que lindo. Quem quiser fazer pergunta para Dete, pode fazer. Que Dete vai respondendo. Isso. Dete, pode deixar que a gente deixa a cerveja esquentar, não é problema nenhum, não. Falar não é problema. Dete, eu tenho mais 68 perguntas para fazer para você. Vamos lá. Você tinha falado... Pronto, vamos voltar um pouquinho. Você tinha falado de TV Manchete. Como é que foi essa experiência? A Manchete competiu com a Globo um certo tempo. Como é que foi eu isso? Já peguei o finalzinho dela quando eu tinha essa escola, né? Lá de modelos e manequins. Eu também era top model de uma grife naquela época que chamava Nefeli. E a Nefeli vestia um quadro de um programa na TV Manchete e chamava Coquetel, quem é que não lembra, né? Coquetel. Miele. Miele? Miele. E daí eu comecei a gravar o plano de fundo desse programa vestindo a Nefeli. E ali nasce o jeito de colocar o microfone, como é que funciona. Você vai aprendendo, fazendo. E era muito trabalho, certo? A gente trabalhava a madrugada inteira para gravar um dia de programa que é ao ar, uma vez por semana. Era uma madrugada inteira. Era voltar para Niterói na última barca, era comer o angu baiano do Gomes na Praça 15. Mas eu tenho muita saudade desse tempo lindo que bordou essa minha caminhada. Foi lindo demais. Enquanto durou o programa, eu cantei nesse programa, eu li poesia nesse programa. Maravilha! Eu fui para a ilha de edição desse programa e foi uma coisa fantástica. De novo eu digo que são as benesses, né? Você foca e deixa lá o universo, faça a sua parte, Deus diz isso, né? Faça a sua parte que eu te ajudarei, tá na Bíblia, né? Você não pode cruzar o braço, se você tem um objetivo, você vai e o universo vai colocando para você, para chegar aqui na sua mesa hoje, gravar conversa de botequim, uma coisa linda. Gente, para mim, gravar esse take aqui de conversa de botequim, tem... Como é que eu vou... Qual é a palavra que eu vou dizer? Tem muito sentido, porque a gente está há 12 dias de um ano novo. Eu tenho certeza que é a partir da comunicação. Esse ano promete, me aguardem, esse ano promete, porque eu estou sentado aqui, num lugar que é nosso, no centro da cidade, num lugar que eu curto, na casa de gente que eu gosto, e com vocês. Olha que maravilha. E o programa se sente honrado em tê-lo aqui. Poxa, muito obrigado. Foi maravilhoso ter aqui. E lembrando que o Bardalos é um símbolo da resistência cultural no centro. Com certeza. Lula Belmont, que é o criador do Bloco das Quengas. História. Pois é, eu queria comprar minha camiseta hoje pro domingo, mas ainda não tem ainda. Ainda não mas, tem, ó, não, reserve a sua, reserve porque... Eu quero a minha camiseta. Eu também. Todo ano o Lula me dá a camiseta. Já tô
na eu não lista. quero também. Já troquei a amarela pela vermelha, viu, seu Lula? Lula nem olha, ó, nem Celular olha. vermelha pra Det Hack. Bote lá e manda um pix, que a gente faz um pix pra você. Visto ela aqui. Desfile das Quengas, que é todo domingo de carnaval, há 34 anos, que vai ser com Fafá de Belém esse ano. Olha aí, Show Fafá de imperdível. Belém. Imagina do céu. Fafá de Belém. Vai ser lindo. É isso. Det, vamos continuar. Quem quiser fazer pergunta pra Det, ou comentário, crítica, pitaco, sugestão, é só passar aqui. Det, vamos continuar. Você veio para Natal, aí estava naquela... Você falou da apresentação, você foi mestre de cerimônias no evento da Escola Doméstica. Aí resolveu não ir para Fortaleza, ficar aqui. Aí como é que foi morar no Conjunto Ponta Negra? Continua a história a partir daí. Bom, aí lá na Rua do Bicicross que eu fui morar, gente, Rua Ponta do Calcanhar. E tem uma memória, nesse momento que eu chego no Conjunto Ponta Negra, de precisar buscar algo para fazer aqui, né? Porque não tinha mais as lojas, não tinha mais academia, e meu marido tinha rompido a sociedade do Coco Beach na Praia da Ferradura, em Búzios. Nasceu lá o Coco Beach. Nossa. E então eu tinha que procurar alguma coisa para fazer, e óbvio, ele era expert nessa questão de gastronomia, bar, ele já vinha da Espanha, ficou por lá muitos anos, fez o Hotel Caminho do Mar no México, com a primeira escola de windsurf do mundo. Nossa. Windy! Que maravilha! O vento levou ele para Búzios para me encontrar, olha. Nossa! Foi lá. Que poético, E é isso. O vento levou ele para lá. E aí, claro, um lugar para botar as pranchas, tem que ter um kiber. Monta aí alguma coisa, já faz a comidinha para o aluno que vem para fazer. O esquema deles era fantástico, porque já começavam o dia já sabendo quantos alunos tem para ensinar a velejar. Exatamente o que o meu filho faz hoje. Só que meu filho faz com surf e com stand-up. Então, a fruta não cai longe do pé. Né? Não cai longe do pé. Nossa vida é a maresia, né? Hoje alguém postou uma foto do meu neto com um peixe na mão e a minha nora dizendo, olha, lembrando o bisavô. Mas é isso. Então, hora é o peixe, hora é a prancha, o barco. Mas a gente gosta do mato também, né? Eu não podia viver em Búzios, que Búzios era muito caro para eu viver lá. É muito favorável estar aqui vivendo do aluguel da casa de lá do que viver lá. Venta demais, dói. Embora eu seja a poetisa do vento, o vento me machuca quando ele sopra. Água muito gelada. Olha, gente, eu vivo do lado do Morro do Careca e eu digo que é a piscina do quintal da minha casa, que vocês já conhecem, vocês precisam conhecer. Seja bem-vinda, amiga. E aí, água quente, não tem onda, não venta. Eu tenho paraíso. O Caribe é ali. Agora, falta que esses gestores prestem atenção, cuide dessa pérola que é Ponta Negra. Porque eu não vim pra cá à toa. Búzios não me mandou pra cá à toa. Tinha um propósito. Tinha um propósito. Eu tenho certeza que o universo traçou um caminho para eu chegar aqui. Não eu continuar fazendo barulho, meus senhores. Cuidem, é uma pérola. Ponta Negra é linda. Eu fiz várias praias, vários braços de mar, de lá para cá, parando, ficando, curtindo. Parei ali. Tem um propósito, gente. Vamos cuidar. Vamos cuidar. E a gente vai falar mais sobre isso, sobre gestão. Mas deixa eu entender, Det. Aí você foi para o Conjunto Ponta Negra, mas ainda não chegamos ali na vila de Ponta Negra e não chegamos no Coco Beach. Vamos lá. Não, eu venho para esse conjunto, para a Ponta do Calcanhar, e a gente loca um espaço onde, ali na Areia Preta, onde tem aquela carne de sol, como é que chama? Farol Bar. Aquele espaço nós locamos e criamos ali o Sasha Disque Pub. Já era um menino nessa época. Sasha Disque Pub. Era um pub, uma coisa bastante interessante, morando no conjunto, trabalhando ali. Trabalhando em Areia Preta. Trabalhando em Areia Preta. Porque e já existia Via Costeira não ainda? Já existia a Via Costeira, já. E trabalhando ali. E aí ali eu pude produzir algumas coisas, né? Produzir
desfile de moda, eu fiz lançamento, eu fiz concurso de garota primavera, era o meu mundo. Eu não sabia de peixe. De peixe eu sei comer, camarão eu sabia comer. Hoje eu compro, né? Hoje eu sei brigar com o fornecedor por causa do preço, qualidade. Mas naquela época, não. Era um batom e um salto. Eu ia pro canto do mãe comprar peixe com um salto alto desse tamanho, com um escarpão de camurça no pé. Os pescadores estão ali, eles sabem disso, eles contam isso até hoje. E já comia as cabeças de peixe ensopada que seu Pernambuco já fazia pra mim naquela época. Seu Pernambuco é fantástico, né? Porque eu comprava o filé de garopa para fazer um monte de filé alto, eu precisava de uma garopa muito grande. Sirigada, eles chamam, para nós garopa lá. Exatamente. E essa cabeça, quando eles começavam a filetar, Pernambuco cozinhava isso para eu comer. Naquela panela limpinha, sabe? Uma delícia, mas nunca comi coisa mais gostosa. Como lá até hoje, viu? Até hoje. Chego lá e a primeira coisa que ele faz é dizer, o pirão de obra é meu. É o mesmo know-how há meio século lá. A mesma coisa. Meu filho, cliente ali, ó, todo mundo, porque é a nossa história. O Canto do Mangue conta muito da nossa vivência aqui. Amo aquele Canto do Mangue também. Nossa. É isso. Dete, e Vila de Ponta Negra? Vamos chegar lá. Aí vem a vila, né? A vila, eu acho, vamos dizer que a vila é meu karma bom, né? Porque eu posso burilar minha alma através daquela comunidade. Eu sou muito grata à Vila de Ponta Negra pelo acolhimento. E vou trabalhar muito no social, porque houve com esse progresso predador, quem olha a Vila de Ponta Negra olhando da via costeira, né? Já não dá mais para ver, né? Não dá mais para ver. Está cheio de arranha-céu. Não pode imaginar a vulnerabilidade social que existe naquela comunidade. E hoje eu tenho um grupo que chama Bodega Solidária, e a gente atende aí assiste, né? 25 famílias. Bodega da Munganga, é ótimo. Um monte de mulheres, sempre as mulheres. Nós temos um só homem no nosso grupo que a gente chama do Bendito Fruto, que é o Dr. Luciano Falcão, que é o nosso jurídico. Meu abraço. Nós somos muito gratos a tudo que se pensa e que se pode resolver juridicamente. A gente conta com esse trabalho também voluntário dele, né? Temos a ONG Mutirão, que é o nosso guarda-chuva do Fórum Vila em Movimento, que é um grupo bem maior, é um grupo de pensantes, de fazedores, de pessoas que estão buscando assistir o outro o tempo todo, porque essa vulnerabilidade está intrínseca dentro da nossa comunidade. Sim. Órfãos de educação, órfãos de alimentação, órfãos de saneamento, nós não temos nada, calçada, pavimento, né? Olha, lixo é um problema, né? Para quem conhece a nossa estrada sabe que eu coordeno o Mundial da Limpeza naquela área, e é impressionante como o lixo prolifera aos olhos vistos, e o único serviço que eu digo que o município oferece para a gente, qualidade de verdade, é urbana. Ela passa, mas a falta de educação do nosso povo e não é uma coisa da vila, né? Eles têm andado por aí, por outras comunidades, e se produz muito, muito lixo. E aí, cara, você tira o lixo fora do dia do lixeiro passar, isso é uma questão de educação. Eu acho que precisa ensinar isso nas escolas, porque a criança, o adolescente, ele reproduz isso na casa dele, no lar dele. Cuidar do meio ambiente. Essa é a tônica hoje. Dete é embaixadora universal da paz e cuida do meio ambiente. Eu cuido do que vier para eu cuidar. Sim. Mas hoje, no Rio Grande do Norte, em Natal, a nossa questão do lixo é algo assustador. Então a gente está sempre promovendo ações para que a gente possa dirimir isso, diminuir essa quantidade de lixo que prolifera. Eu fiz ontem algumas fotografias, daqui a pouco a gente vai mandar depois essa gravação para o nosso secretário de obras, para o nosso secretário da Urbana. As bocas de lobo
que eu fotografei na rua de cima da praia. Ou seja, tudo aquilo que está lá dentro, que eles vão ver, vai descer para o mar. Vai para o mar. Que peixe que consegue produzir lá dentro? Com um copo plástico, com canudo, com casca de limão, vou mandar para todo mundo, precisa limpar. E essa é a minha função hoje no grupo do Munganga. Cada um cuida do seu espaço, né? Se cada um faz um pedacinho, se torna um grandão, né? Isso, e como eu vivo em cima da praia, eu tô do lado da maior duna do Nordeste, Morro do Careca. Então, quer dizer, o lixo, eu varro a minha rua, eu calço luva, eu tenho vassourão, eu tenho pá, mas quantas pessoas têm esse tempo que eu tenho para fazer isso? Então, não, a Urbana passa terça, quinta e sábado, religiosamente. Eu digo que é o único serviço que funciona, mas a comunidade não ajuda. Complicado. E aí a coisa vai crescendo e nessa época multiplica. Pousadas lotadas, hotéis lotados, e o povo quer tirar, né? Deixa a mosca para quem vai passar lá. Mas a gente está aí acreditando que eles vão conseguir transformar aquela praia num verdadeiro cartão postal, trabalhando o social, priorizando os trabalhadores da Vila de Ponta Negra, quem nasceu ali, cresceu ali, vive ali, né? Estuda ali, os filhos estão ali, eles não podem ser excluídos. Isso é uma das coisas que a CEMUB, a CESUR, a própria prefeitura tem que cuidar disso, porque se não cuidar de um lado, nós vamos estar gritando do outro. Guardar o direito de quem cresceu naquela comunidade. Eles são os verdadeiros donos daquele espaço. Eu digo sempre que a Vila de Ponta Negra, há 309 anos atrás, ela devia ser uma comunidade agrícola. Porque se fosse uma comunidade pesqueira, o padroeiro seria São Pedro, vocês não acham? É São João, o nosso padroeiro. Então, eles já tiveram que migrar. Chegou a barreira do inferno, tiraram os seus quintais, eles não puderam produzir mais o seu alimento. Tiveram que aprender a subir na jangada e buscar o peixe deles de cada dia. Então, que fique claro que jangadeiros são patrimônios materiais da Vila de Ponta Negra. Tem que ter lugar para eles. Se não tiver, a gente vai estar gritando da forma bonita, né? Que eu grito em poesia, né? Você sabe disso. Exatamente. Que é poema nas paredes, nos muros. E vamos lá dizer, tem que permanecer. É patrimônio, jangada, patrimônio material. Salvem um lugar para que eles possam guardar os seus equipamentos, para que eles possam tratar os peixes, para que eles possam guardar as suas redes, porque eles são da Vila de Ponta Negra, oriundos de lá. Netos, filhos, né? Os avós que ainda pescam, ainda tem vovô que pesca, né? Que sai. Já fiz isso. Já saí na jangada, 1 hora para botar rede, voltei para saber qual o tempo que leva, que tipo de peixe que vem. Eu estou falando como filha de pescador, né? Não é pouca coisa não, é filha de quem conhece o mar. Conhece o vento, conhece o tempo e conhece o peixe. Então, dentro do gabinete, senhores, eles não conseguem ver nada disso. Então ouçam eles. Eles são os detentores desse legado, sabem tudo. Não precisam estar nos bancos da UFRN para conhecer. Olha, se meu filho está na pipa hoje é porque ele viu que tinha um suel lá na pipa. Eu não sei. Você vai me mostrar um mapa lá. Eu não sei se o vento está batendo, aonde está batendo, mas ele sabe. Por quê? Porque ele estuda, porque ele conversa, ele cresceu com esses pescadores na areia da praia, sabe tudo. Então, pesquisem, conversem com quem sabe. A gente tem associação de pescadores, a gente tem centro comunitário, vários movimentos de associações organizados dentro da comunidade, exatamente temendo esse turbilhão que vem por aí. Porque, né, para eu que cresci no Rio de Janeiro, que nasci em Búzios e que não posso morar lá, eu sei do que eu estou falando. Eu não posso morar lá porque a farmácia lá é mais cara, a escola é absurda, a comida lá é mais cara, a lagosta eu não vou poder comer lá, né? Então, eu sei do que eu estou falando. Então, preservem, vamos fazer
com que Ponta Negra realmente figure como cartão postal dessa cidade. E ela né? É uma praia urbana. E a gente faz um trabalho com essas famílias cepas que a gente assiste, essas famílias em vulnerabilidade social, é identificado. A gente não precisa o CRAS não precisa me dizer quem são essas famílias. A gente se associa à unidade básica de saúde, que faz o trabalho do saúde na família. Esse pessoal identifica quem são essas famílias em vulnerabilidade, porque a gente não quer trabalhar com assistente ali. A gente quer seguir o preceito de Cristo, dar a vara para ensinar a pescar. Esse é o nosso trabalho. E não pensem vocês que não tem miséria lá dentro, porque tem muito. Atrás daqueles músculos de aço concretos, atrás daquilo, tem muita coisa que os olhos dos gestores não enxergam. Por falar em gestores e por falar em comunidade e na questão ambiental, Dete, fala um pouquinho sobre essa luta que houve, principalmente há algum tempo atrás, contra os espigões, contra o SOS Ponta Negra, fez um trabalho muito bom sobre isso. 15 anos, né? Então, a comunidade trabalhou muito isso para não deixar virar uma Balneário Camboriú, que hoje é tomada pelos espigões. Como é que foi tudo aquilo, Dete? Como é que está hoje? Olha, tá tudo parado, né? Os esqueletos estão lá, e a gente fica se perguntando se a gestão ou os gestores, né, vão deixar com que aqueles esqueletos virem ruínas, corroídos pela maresia. Porque nós não temos equipamento de lazer, podia ser utilizado um daqueles espaços, né? Se há não sei, um município com uma contrapartida ou até o Estado, para se criar equipamentos comunitários. Nós não temos uma área de lazer, a única que nós temos na comunidade e está sendo tomada na justiça, está sendo discutida na justiça, que é o campo do Botafogo, com 75 anos de posse. Então, assim, vão deixar cair, a maresia vai corroer aquilo tudo, dá para fazer escola, dá para fazer unidade de saúde de primeira qualidade, UPA, tem tanta coisa que pode ser feita em prol da comunidade, mas esse povo não quer enxergar pobre, e isso é que revolta, não é? Não tem olhos para não, libera aí para construir espigão. Você constrói espigão e esse povo daqui a pouco vai estar pagando na corrente pedágio, certo? Como paga lá na ponte de Niterói, para atravessar, para ir na praia. E o jangadeiro paga como? Se ele tiver que fazer, vocês não vão conseguir transformar num balneário de luxo, porque aqui não é Saint-Tropez, é Vila de Ponta Negra. Tem jangada, tem rede e tem duna. E tem gente com história do lugar. E isso é a nossa obrigação, é preservar isso, preservar o homem no seu meio. Chega de expurgo. É assim que a gente pensa. E falando Obrigado, gente. Falando em SOS Ponta Negra, né? Que dá uma saudade de Uno Silva, né? Grande Uno, né? O cara que teve a visão de dizer, vamos junto, não vamos deixar acontecer, e com certeza vai ver essa gravação, né? E vai ver que a gente continua aqui fazendo a mesma coisa, parceiro, segurando no cajado e dizendo que a poesia é a nossa arma e que a gente vai continuar defendendo os vileiros e os seus espaços. Perfeito, e daqui a pouco tem poesia aqui, e tem pergunta aqui, tem comentário. Gilvânia Machado, poeta, boa noite. Dete maravilhosa, tudo maravilhoso, talentosos. Valeu, Gilvânia, beijão. Natália Chagas, que está aqui, professora e escritora, quero ser Dete Hack quando crescer. Adoro. Não, e a própria Natália tem uma pergunta. Como um cidadão comum pode ajudar as comunidades? No caso, as comunidades de Vila de Ponta Negra. Bom, participando das nossas campanhas, por exemplo, o mês passado eu estava dentro de um supermercado colhendo doações para o Natal dos nossos assistidos. Nós hoje temos um espaço que chama a nossa Praça do Cruzeiro, onde a gente mantém a unidade dos nossos grupos. Você sabia que Vila de Ponta Negra é o maior reduto de cultura popular desse estado? Vocês sabiam disso?
o maior reduto de cultura popular desse estado, entregue às baratas. Mas a gente é teimoso, junta esse povo todinho, ora tem capoeira, ora tem congo de roda, ora tem coco, ora tem poesia, tem música e a gente continua fazendo. Agendeiras estão na praça e a gente se movimenta. Agora, talvez daqui a uma semana, nós estamos fazendo um manifesto, já que é ano de eleição, e vamos estar passando aí um carro de som dentro da comunidade, trazendo a comunidade para a praça. Vamos dizer o que você quer. O que está ruim na sua rua? Por isso que eu fotografei todas as bocas de lobo da minha rua. Eu fiz a minha parte na minha rua. E a gente está convidando a comunidade para fazer o mesmo. Paralelepípedo está fora do lugar? Vai lá, fotografa e manda para a Secretaria de Obras. Pergunta para a gente no Fórum Vila e Movimento, por exemplo, no grupo, qual é a secretaria que atende o paralelepípedo? Qual é a secretaria que atende o saneamento? E a gente vai estar dizendo para vocês como é que a gente pode ter dias melhores na Vila de Ponta Negra. Perfeito. Tati, agora uma pergunta minha. Eu conversando com Nath Passos, que é militante pela Vila de Ponta Negra, e também antes com Gabriela Beltrão, que também é militante, a gente estava conversando sobre o estigma da vila, que é uma coisa muito triste e que há de se lidar com isso. Eu fiz uma matéria, uma reportagem com a Tapiocaria da Avó, com Joca Lima, e eu convidando amigos e amigas para ir lá, alguns me disseram, Cefas, lá é muito perigoso, é ponto de tráfico de drogas. Aí outros disseram, Cefas, desculpa, mas eu não quero ir não, porque eu estou com meus filhos, eu não quero levar meus filhos lá. Isso é horrível ouvir isso. Eu lhe pergunto, Dete, como lidar com esse estigma? Como fazer o natalense médio perceber que pode ir na Vila de Ponta Negra e que lá é justamente um caldeirão cultural? Como lidar com isso? Isso você me faz lembrar uma matéria que o Uno escreveu uma vez na Tribuna do Norte, chamando para uma feira que a gente fazia feito na vila. A gente busca colocar a vila na vitrine todo o tempo pelo lado bom. Criamos uma feira, criamos um protagonismo feminino, botamos as mulheres na praça produzindo, vendendo, criando renda. E aí ele faz a matéria e diz, por que temer a Vila de Ponta Negra? Ela tem 10 rádios. Tem Nath Passos, tem Maria Maré, tem Joca Lima, tem seu Pedro Piloto, tem Pedro Correia, tem muita gente que faz história e que a gente não é visto só pelo lado feio. Aonde é que não tem tráfico de drogas? Eu não conheço isso na vila, não sei quem é, porque eu não consumo, então eu não sei. Mas na Zona Sul, Ipanema, no Leblon, as drogas chegam como sanduíche, né? Chega como McDonald's. E ninguém deixa... em Tirol e Petrópolis e lá não tem... Lá, em Ipanema não tem mestre de cultura popular. Não tem. Não tem coco de roda, não tem. Nós temos tudo isso. O compromisso nosso, como moradores, militantes culturais da Vila de Ponta Negra, é mudar esse estigma. Então a praça nos trouxe isso, porque a praça, já dizia Cássio Alves, é do povo como o céu é do condor. Então a gente toma posse da praça, a gente dança na praça, canta na praça, diz na praça, se reúne na praça. Um único espaço que nós temos para estarmos juntos, abraçados como comunidade, sem diferença se é Bete, se é a Nath, se é Pedro, se é João, é todo mundo. É o carrinho que desce para vender o crepe, que sobe e se incorpora no que está acontecendo. É uma comunidade linda, não tenham medo, venham para a vila, vem, você merece desfrutar daquele espaço. Não deixe só para mim não, porque é egoísmo. Venha comigo. Tete, agora queria voltar para a linha temporal, para a gente voltar para a questão do Coco Beach, que hoje virou o Miniman, ali do lado do Old Five, ambos bastante conhecidos. Como é que foi o Coco Beach, propriamente dito? Qual é a sua lembrança daquilo? Como é que foi esse empreendimento? Lembra lá atrás, quando eu falei no Carioca Vendedor que me encontrou na praia? Sim. Quando a gente montou o primeiro negócio lá, o Sachas Disc Pub, é óbvio, né? Porque a gente tinha, naquela época, colunismo social era uma coisa muito intensa aqui, né? Brega hoje, né? Mas era. Mas funcionava. J. Né? Oliveira, então, J. Epifânio. Ele lendo lá a coluna de J. Epifânio, ele viu que nós estávamos na cidade. Sim. E que nós inauguramos o Sacha. E nos procurou.
numa noite dessas, numa festa, ele nos procura e aí fala, não, eu vim aqui porque eu lembro que vocês me perguntaram como é que eram os preços, como é que estavam. Tem um lugar que pode ser o lugar para vocês na areia da praia. E daí, falamos, tomamos, claro, né? Convida, porque né, o cara leu na Tribuna do Norte, a coluna do J. Epifânio, que a gente estava inaugurando um espaço. E conversamos bastante, ele me deu a direção e ficou combinado o seguinte: quem vai lá tentar alugar esse espaço, que era numa torrefação de café no Alecrim, não existe mais essa. Tem que ser eu, porque meu marido não pode chegar lá, porque o preço muda. E nós estávamos numa época de transição, estava saindo Sarney dando Collor, era uma confusão, assim, perdemos muito dinheiro com isso também. E daí eu vou lá e me apresentar para esse, era uma casa de veraneio, o lugar onde ele estava apontando, né? Onde é hoje a Miniman Surf, era uma casa de veraneio, e eu fui lá conversar com esse senhorzinho, 80 e não sei quantos anos, e eu, né, me vesti comportadamente para ir conversar com esse senhor, que era o dono da torrefação do café, Paulo Rodrigues chamava, que Deus o tenha. Eu sou muito, muito grato a essas almas, viu? Muito. E aí conversamos e eu disse, eu não tenho dinheiro para comprar, gostaria de alugar. E ele falou que ele tinha um problema, tinha um funcionário ocupando aquele espaço, que era um funcionário que ele não indenizou, estava terminando os negócios dele, então ele deu a esse funcionário a possibilidade de trabalhar naquele espaço em troca da tal da indenização. Eu falei, bom, temos agora que usar o nosso carioquês para ir lá convencer o funcionário que eu posso fazer melhor, né? E ficou tudo muito esclarecido, mas ele fez um trato comigo. Olha, eu faço um contrato com vocês de 6 meses. Se 6 meses vocês não comprarem, vocês deixam o lugar. Olha que bênção. Era para ficar aqui ou não era? Se a partir dos 6 meses vocês quiserem continuar, o preço é em dólar, custa X. E não era nem, não tinha, era o RV, nem era real, era outra moeda lá. Sarney. Sim, senhor. Depois entrou o Collor. Aí, fomos nós lá conversar com o funcionário, claro, demos um faz-me rir para ele, bêbado, deitado lá na rede. O lugar era podre, sujo, era uma coisa. E eu tenho umas fotos lindas da gente pintando, banho de cal, limpa, cal, branco, né? Vamos botar cal nesse negócio. E a gente colocou uma placa lá, Coco Beach Club. Eu tenho a foto, eu levantando essa placa. E aí foi o AP de Ponta Negra. As barracas existiam, lembra disso? Aos poucos as barracas foram embora e nós já demos com tudo. O caminhão da confiança trouxe caiaque, laser, as pranchas, as velas, veio tudo de lá. Tudo. Nós tínhamos tudo para fazer esse Beach Club. E aí vai fazer o quê? Eu não sei nada. Né? E aí meu marido disse para mim, isso aqui é infalível. Isso aqui vende na Espanha, que era o tal do Tudo na Brasa lá. Sim. Frutos do Mar na Brasa. Vendeu na Espanha, vendeu em Búzios, vendeu no México. Vai vender aqui também. Vai vender também. Peixe, carne, camarão e lagosta. Olha que coisa fantástica. Só isso. Eu não vendia coco. Não, coco sujava. E as mesas naquela época na praia eram umas mesas feitas de cimento armado, né? O povo batia caranguejo, sol batia. Era um perfume que Deus que me livre. A gente já começou limpando essa parte, tirando essas mesas e fazendo umas coisas de IP, já trazendo umas espreguiçadeiras. Alabúzios, né? Alabúzios. E a cidade foi chegando, né? Foi chegando, eu conheço a Brasel, e daí me junto lá com Paulo Galindo, Alvamar Barbosa, Murilo Feliz, que Deus o tenha. Partiu recentemente. Neivaldo Rocha, tanta gente me ajudou para eu chegar aqui. Eu não estou sentada na sua mesa por qualquer coisa, não. Foi trabalho, minha gente, foi trabalho. Trabalho para mudar a consciência. Aquela casa recebeu
Alcione cantando, Luiz Melodia, Wilson Simonal. Na época do Projeto 6 e Meia, o povo vinha cantar aqui e ia jantar lá em casa, no final do teatro, na areia. Que maravilha. Eles não tinham isso. São Paulo, você pode ficar na areia da praia de noite? Não. É por isso que eu disse que Natal perde muito em não ter essa visão. Isso. Eu iluminei a primeira vez o Morro do Careca, o Ibama mandou tirar as luzes porque estava atrapalhando o sono dos micos. Hoje nós temos uma iluminação lá em cima, no campo do Botafogo, que clareia o Morro do Careca inteiro, da Via Costeira, todo mundo vê. Ninguém foi lá preocupado com o mico. Quando eu iluminei, dava para ver lá do viaduto do shopping, ali naquele que atravessa de um shopping para o outro, dava para ver o Morro do Careca de lá. Agora você vê da Via Costeira a iluminação de um campo que ninguém está usando a noite inteira, ligado, verba da Copa ainda. Né? As calçadas, as coisas mirabolantes, né? Aquelas verbas, tem que gastar. Mas agora não estão preocupados com os micos, com os tucanos, com os passarinhos que estão lá. Eles não dormem, estão tudo estressados. Daqui a pouco não tem nem sagui no Morro do Careca. Ele já tá dizendo que vem, tá todo capenga e com aquela luz todinha. Porque eu fiz em 93. Nossa. A primeira noite potiguar nós fizemos na Alameda Lorena, em São Paulo. Gente, eu saí daqui levando isopor de paçoca para São Paulo. Vocês acreditam? Era doida. O prefeito era Aldo Tinoco, na época. Então a gente, assim, chegou aqui querendo fazer de novo. Búzios estava recém-emancipado. Eu consegui trabalhar lá para emancipar aquela cidade. E aí venho para cá com esse gás todinho, tanta coisa para fazer. Então, eu fui evento na Brasel de Paulo Galindo, fui evento de Alvamar Barbosa, e só arrumando história, porque tem que acordar o Brasil, que o Rio Grande do Norte, que Natal existe. Aí ninguém constrói um aeroporto, um elefante daquele, branco, lá na Baixa da Égua, quando a gente chegava aqui tão bonitinho, 15 minutos da minha casa, um luxo. Agora, aí o povo vem ver o que é feio, né? Eu achava, certo? Mas eu estive em São Paulo agora, em setembro, e aí eu vendo que... Mas pomba, mas São Paulo não tem praia. São Paulo não tem... Estou falando de centro, sim, né? Centro da cidade de São Paulo não tem. Então, assim, não tem. Mas a vulnerabilidade social está ali, ó. E eu não estou falando de um morador de rua, né? Eu estou falando de... E aí o povo vem por trás, né? Vem de São Gonçalo do Amarante, vendo essa beleza. Não é uma beleza que a gente vem até chegar... Que é mal estruturado, né? Tudo Nunca mal se fez estruturado. uma Então, gente, tem um jeito diferente de fazer turismo. Aí hoje as notícias nas redes sociais é que Natal foi citada como destino natural. Até quando? Até quando? Quebrando, né? Tudo. A maré vindo, fazendo o que está fazendo. Tá, tem que organizar? Tem. Mas tem que se preocupar com o social, porque quem vende essa cidade é quem nasceu nela, é quem vive nela e é quem trabalha nela. Escutem, abram os ouvidos, escutem essa população que vive ali no entorno da Vila de Ponta Negra, porque eles são os verdadeiros donos desse patrimônio. Então, dá formação. Vai lá, trabalha com essa gente, dizendo, vamos tentar fazer o melhor, e pode, porque isso não custa. O que custa é fazer calçada. O que custa é colocar aquela iluminação daquele porte no campo do Botafogo. Isso custa dinheiro. Formação não custa dinheiro. Pelo contrário, traz retorno. Exatamente. E tem pergunta, tem comentário aqui. Passamos de uma hora, isso... Nossa. Pra mim não tinha passado nem 20 minutos. Por mim eu ficava aqui até 11 da noite. Poxa, mas... vamos que vamos, grato a próxima. Sebo Lisboa, o grande Lisboa, parabéns pela oratória e retórica, Dete. Olha aí, valeu Lisboa. Márcia Kaline, que deve estar até por aqui, acho que ela vi aqui. Minha infância foi com os pescadores da Vila de Ponta Negra. Adorava recolher os peixes das redes. Meus netos nunca saberão o que é participar de um arrastão e de rendas de biuro.
Coisa boa, que bacana, depoimento bacana. Que coisa linda, né? É outra coisa, né, Dete? Joca Lima me chamou pra pescar. Assim, eu tô louco pra ir. Aí, Zé, quando você for, eu vou também. Pronto, aí. Doidinha pra ir. Pronto, aí você indo, eu me animo pra ir. Vamos marcar com ele, vamos Bora. junto, Vamos. Dete, vamos pra reta final, mas eu quero ouvir sua poesia. Olha, mas antes de dizer a minha poesia, eu quero dizer pra você que todo mundo sabe que eu tenho dificuldade de decorar, né? Pode ler se quiser. Até porque, como eu escrevi muito, que agora a gente dividiu isso para a arte manual, né? Mas eu estava numa situação, para explicar isso, muito interessante. Eu fui convidada para representar esse estado numa cidade que chama Barranquilla, na Colômbia, que é um exemplo que eu acho que os nossos secretários de Educação e Cultura deveriam aproveitar o meu passe e irmos juntos para ver como é que se faz isso lá. E eu fui convidada para participar desse evento. No primeiro ano eu cheguei em São Paulo para embarcar, e aí não consegui embarcar porque eu estava sem passaporte, e eu achava que eu podia voar para a América do Sul com identidade, mas a identidade tinha mais de 10 anos, a TACA resolveu não me levar. Nossa. E aí eu não embarquei. Frustrada, com raiva de Orfeu, né? Vai numa daquelas lan house lá e avisa para a organização que você não vai estar lá. Nossa. Passou. No ano seguinte, o convite veio de novo. Falei, agora vamos com passaporte, né? Bonita, ninguém me barra mais. Vou para participar de um evento que chama Bobos Comuneiros, no estado de Santander, na Colômbia. Fantástico, já fui 3 vezes lá, convidada deles. E de lá, eles me levam para Barranquilla, que é a cidade do carnaval. O carnaval da América do Sul não é o nosso, é deles, viu? Me levam para Barranquilla para um evento de literatura, e que eu gostaria muito, se pudesse um dia ir com o Dácio, para ver como é que a coisa é feita. Ali deve saber, mas... E quando terminei esse evento, Cefas, que me dá um gancho, assim, eu fiz 4 canais de televisão, sendo entrevistada, dizendo poesia na praça, junto com o bom da literatura colombiana, portuguesa, espanhola, italiana. Tinha gente das Filipinas, tinha gente de tudo que é... Né? É outro mundo. De lá, quando terminou o evento, eu recebi um envelope com um cachê que não tinha sido combinado. Nossa. Então, isso aqui, ó, para você esticar, você vai para o 17º Festival de Poesia em Cartagena da Índia. O carro vai chegar aqui, vai te pegar, vai te levar. Dinheiro, certo? Dinheiro. Primeiro dinheiro que a poesia me deu. Nossa. E eu chego em Cartagena. Gente, eu não desenhei, eu não sonhei com isso. E lá fui recebido por um negão maravilhoso, que chama Martins Salas. O cara me abraça, me leva para dizer num teatro. Teatro Merria, em Cartagena. Da organização, o que você precisa? Eu preciso de um microfone sem fio, luz, porque eu não decoro, para eu abrir meu livro e ler poesia. Homem, faz aquele cenário, todas as bandeiras internacionais ali, aí chega a minha hora, a bandeira do Brasil vem comigo pro púlpito, eu olho, falei, como assim? Vou ler poesia? Ler poesia! E aí pego o microfone, eu pedi um microfone sem fio e aquele. Peguei o microfone sem fio e fui para o meio do teatro recitar. Foi a primeira vez que eu recitei sem ler, mas porque meu filho havia musicado a minha poesia. Eu aprendi a cantar. Sim. E aí foi, e que é esse o poema que virou roteiro para um filme daqui a pouco, né? Opa, e aí eu pego esse microfone e vou para o meio desse, né, do palco, recito do meu jeito, né, assim, muito, e assim, eu não sabia que eu ia precisar de uma roupa para estar ali, porque afinal eu fui para Barranquilla, mas eu durante o dia fui numa loja de tecido, já comprei uma história, já fiz o meus amarrados, eu preta toda, com muita honra, disse o meu poema, e quando eu terminei o poema, os aplausos começaram e as luzes se acenderam lá na plateia, era muita gente me ouvindo.
E daí eu falei, eu sou poeta. Eu ganhei dinheiro, eu vim aqui e recebi aplauso. Aí eu comecei, ela virou meu carro-chefe, o cantor não tem a música de trabalho, eu tenho a minha poesia de trabalho. Com as bênçãos dos orixás a gente conseguiu dizer e eu, assim, faltava ar de ver tanta gente em pé me aplaudindo. Maravilha. É essa que você vai citar? Essa que eu vou dizer pra vocês, porque ela vai virar filme daqui a pouco. Oba! Miscigenação. Miscigenei. Cultura de índios e negros e até de português. Sou uma mistura de raças, disso sempre me orgulhei. Dos índios eu trouxe o jeito de comer e medicar. Como peixes com farinha, também gosto de pescar. Como raízes e folhas, para me curar. Dos negros, trouxe a aparência e o jeito de dançar. Danço coco, danço roda e capoeira à beira-mar. Cultuo santos e cantos que eles trouxeram de lá. Dos portugueses, os folguedos, o vir aprendi a dançar. E os poemas que escrevo, por Camões admirar. Oxóssi, pai de cabeça, Inhansã, guerreiro eu sou, Ieparré, Oiá, sou uma mistura de raças que o Brasil miscigenou. Mulata, de lábios grossos, de Cavalcante pintou. Sou a mistura de raças que D. Pedro exportou. Não tenho a cor de canela, sou jambo, sou chocolate. Mulata, que raça eu sou? Obrigado! Sensacional! Eu quero te passar um presente, olha! Eu tenho também, vamos lá. Quero que você abra para o público ver. Claro, vou abrir. Não é? Para os nossos... Sim, aproveitando aqui, eu sei que você não vai cortar ainda, mas agradecer a presença da minha presidente da Sociedade de Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte. Sociedade essa que eu carrego para todo canto. Adélia Costa. Eu visto a camisa da SPVA em tudo que é evento que eu vou. Tem foto lá dizendo... Esse aqui, Meridianos Poéticos, foi a última antologia do ano de 2003 e que tem uma história linda, porque eu conheci essa organizadora dessa antologia numa das viagens para o Chile, para a terra de Neruda. Sim. Eu conheci Brenda Marques. Ela estava participando do mesmo evento que eu. Sim. E ela faz parte do Instituto Imersão Latina em Belo Horizonte. Então, uma pessoa que a gente está sempre muito, muito junto. Que maravilha. E sempre que me convidam, eu escrevo alguma coisa como do jeito que eles estão pedindo, 35 e 36, se você puder ler alguma coisa de Det Hack aí dentro. Essa antologia, eu tô vendo sua poesia, Conexão. Já. Aqui é o olho clínico aqui. Essa antologia foi lançada no Uruguai, na Argentina, no mês de outubro e Belo Horizonte. Nossa. E aí, como eu tinha esse lacrado, falei, eu acho que é para brindar essa poesia que mora em mim. Ofertar para você, Imersão Latina. Convido aos poetas do Rio Grande do Norte. Quer chegar em todos os cantos? Aceitem esses convites, participem, escrevam com tema. É coisa muito difícil. Isso. Né? E aqui Ensinamentos da Borboleta. Esse é o meu primeiro livro infantil. Livro infantil. Isso. Muito bonito. Tem uma canção de Niná. Tem aí um QR Code. É pro seu neto? A que eu fiz pro Cauê Mínima. Isso. Aí na capa atrás tem um QR Code que leva direto para o videoclipe que tá no YouTube. Que aí você vê a animação, tem tudo bonitinho. E foi com apoio, com patrocínio do Sebrae, a gente conseguiu editar o primeiro livro infantil. Já temos mais 4 aí escritos na agulha, porque eu gostei. Porque só em ver essa criança cantar essa música, pra comprar o livro, vamos estar amanhã, dia 13 e dia 14, com ensinamentos da borboleta e distribuição de sementes aqui na Ecopraça, no Palácio da Cultura, aqui na Pinacoteca. A partir das 15 horas estaremos ali com ensinamentos da borboleta e fazendo a arte em pet, que é o que a borboleta ensina, preservar o meio ambiente. Que maravilha!
maravilha! Ah, tá aqui. Peraí, Tá aí dentro. Peraí, tem uma semente. Dela, mostra lá como é que foi. É de Natália Chagas. Carinho é isso. Preservar aqui, o meio ambiente. peraí, Abre aqui... pra dar pra ela. Tá, peraí. Mostra pra aí o que tem aí dentro. Tem uma borboleta, isso. Pronto. Eita, É uma semente a gente trabalha pra dar trabalho. Abre, bote na mão. É um comprimido. Nossa. Mostra lá. Isso dá barato? Posso tomar? Semente de IP. Que maravilha! IP cor-de-rosa. Que coisa linda, Dete. Isso aí é para pensar. Então, Pronto, quem adquirir na Ecopraça no dia 13, 14, o livro Ensinamento da Borboleta vai estar levando para casa para reproduzir sementes de IP. Vamos florir essa cidade. Com certeza. E aqui um presente do nosso apoiador Cachaçaria Morim. Abraço para Sueldo. Uma cachaça bandeira branca, imburana, paraibana. Pra você. Olha, Paulo Roberto Mineman, vou levar amanhã pra Mineman Surf pra você fazer a festa, viu? Pra distribuir aí pra quem gosta disso. Que legal, né? Você ter um patrocinador que produz na Paraíba, ele é distribuidor. Aqui no Rio Grande do Norte, a Cachaçaria Morim fica aqui no Beco da Lama, mas essa cachaça é paraibana, que ele traz pra cá. Paraíba, Rio Grande do Norte, Estado de Pense nisso, cachaça paraibana no Rio Grande do Norte. Poesia carioca na terra do Poti. Eu sou Dete Hack, a poetisa dos ventos. Isso. Por mim eu ficava aqui até 1 da manhã, mas a gente vai ter que liberar aqui. Dete Hack, muito obrigado. Uma salva de palmas. Essa maravilhosa. Dete, e eu que achei que não ia dar certo esse negócio. Pela entrevista. Obrigado. Foi nem entrevista, foi um bate-papo. E que lindo essa bem humorado. Fazer, né? Vou fazer aquele lembrete. Quem pegou começado, vai lá no Facebook e clica lá que assiste tudo de novo. E quem está na lista de transmissão vai receber o link da entrevista depois. Essa entrevista fica. Com a internet tudo fica. Dete, fica, né? Obrigado, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está aqui. Comer. José Aglio, nosso filmmaker. Raquel Lucena e Ananda Carvalho, que estão em missão externa. Natália Chagas, muito obrigado pela força toda. Sandra Pequeno, militante cultural aqui. Muita gente bacana. Adélia Costa já citada. Tem mais gente lá fora. A todo mundo, muito obrigado. E até o próximo Conversa no Botequim. Até mais.